Tendo criado já a nossa matéria-prima, os nossos blocos, são os constituintes dos chunks, está na altura de começar a modelar essa matéria-prima, de modo a criar superfícies que pareçam terrenos que, como nós os experienciamos na vida real, escavar grutas, etc. Esse trabalho pode ser feito à mão, por um artista, mas de facto a morosidade, o trabalho e mesmo do ponto de vista computacional, a quantidade de memória, o número de triângulos, ou seja, a memória que ocupa uma malha e o trabalho que dá é de facto um impeditivo nessa abordagem. Outras abordagens é usar funções paramétricas, determinísticas, e que, de facto, introduzem uma certa regularidade e conseguimos modelar terrenos de modo realista. Uma terceira alternativa, que é a que nós vamos abordar, é usar técnicas pseudo-estocásticas, ou seja, ruído, mas ruído com umas certas propriedades, aquilo que se chama fractal Brownian motion, em que tem essa propriedade fractal de autossemelhança, ou seja, apesar de ser estocástico, significa que em todas as escalas as características estatísticas se mantêm semelhantes. Mas vamos tratar disso então. Ora, como eu disse, vamos na verdade usar técnicas que se podem enquadrar daqui do fractal landscape, superfícies geradas algoritmos estocásticos que produzem comportamento fractal, a tal autossemelhança. Estas técnicas foram propostas inicialmente por o famoso matemático Mandelbrot. E são usadas para modelar terrenos com um grau de realismo bastante elevado. Esqueçam as texturas aqui, porque não é mérito estamos apenas a tratar aqui do perfil do terreno, ou seja, de calcular a elevação em cada ponto do terreno, ou seja, criar a geometria. Uma das técnicas muito usuais é aquela que foi inventada aqui por Ken Perlin em 1983 e que lhe deu de facto até um prémio pela Academia de Cinema, ou seja, uma espécie de Oscar técnico, pela sua contribuição para estes efeitos especiais que hoje em dia são usados em praticamente todos os jogos, pelo menos os jogos que usam geração procedimental de conteúdos. Existe muita documentação na net relativamente à implementação desta técnica de ruído Perlin. Nós não precisamos de conhecer os detalhes, embora de facto são técnicas muito interessantes, que vale a pena quem tiver curiosidade se debruçar, mas o Unity e outros pacotes ligados às artes gráficas disponibilizam uma função de Perlin, mas evidentemente temos que a saber usar e compreender, o que não é nada difícil. Vamos então fazer isso. Ora, vamos então para o Unity. O trabalho que temos estado a fazer, coloquei aqui numa cena que lhe dei o nome Aulas, e criei agora aqui uma cena testes, para fazer testes, como o próprio nome indica. E para compreender bem esta função de Perlin, o melhor é irmos buscar um asset que é de Borla, a Asset Store, e convido-vos a irem, eu já lá fui buscá-lo, e que dá muito jeito, não só neste contexto,
mas noutros em que queremos fazer debugging e temos números a acontecer ao longo do tempo, queremos representá-los graficamente e podemos importar este grapher, que é uma peça muito simples de usar e muito útil e que vamos usar então hoje agora aqui. Depois de instalarem, aparece aqui no window uma janela, posso abrir a janela então do gráfico e aqui um menu para escolher os parâmetros mais adequados. Eu criei aqui um game object empty, em que associei-lhe de facto aqui já um script, Perlin test, que está vazio, ou seja, está aqui o Perlin test, vou abrir e está vazio, deriva de Monovier. Ok, então vamos supor que eu queria representar um terreno, mas usando uma função paramétrica, por exemplo, um cosseno. Um cosseno vai subindo, vai descendo, vai subindo, vai descendo. Podemos representar colinas dessa maneira. Podemos, por exemplo, definir aqui um timer, t igual a 0, e, por exemplo, aqui no update, incrementar o timer de acordo com o tempo que passa entre duas chamadas consecutivas do update, entre duas, ou seja, o timer vai sendo aqui incrementado. E podemos usar este timer para definir a altura do terreno, ou seja, a altura do terreno, h, tenho que declarar a variável, como é óbvio, h igual a um cosseno. Cosseno, por exemplo, de 2 vezes t, ou seja, repete-se 3 em 3 segundos, 3,14 segundos, 2 vezes t. Este cosseno, como é óbvio, varia entre menos 1 e 1. Eu vou imaginar um terreno assente na altura 0 e a variar entre 0 e 1. 1 é um valor nominal qualquer que depois pode ser alterado. Mas então, para fazer esta conversão, eu tenho que somar aqui 1, ou seja, se isto varia entre menos 1 e 1, soma 1, agora varia entre 0 e 2, e se eu multiplicar então qualquer coisa que varia entre 0 e 2 por metade, passa a variar entre 0 e 1, que é aquilo que eu quero. E agora posso então ir buscar o tal asset, a classe que eu importei, a classe grapher, que tem um método log, em que eu lhe posso passar então, tem várias maneiras de eu log, ok, mas basicamente eu posso passar o nome da variável, uma string, por exemplo, dizer que isto é um cosseno, e agora qual é a cor que eu quero representar, por exemplo, verde. Ok, então está gravado. Tenho que associar aqui o script aqui a este componente, já está. Ele deixa associar 2 vezes, vou remover, já estava associado. Vou correr e tenho que abrir a janela do meu grapher. Ok. E estamos a ver então aqui a função cosseno, e podemos imaginar, por exemplo, se isto fosse o perfil 1D de um terreno, evidentemente que é altamente suave, altamente irrealista, altamente repetitivo, altamente periódico, etc. Vamos ver outra solução. Ora, outra solução nos antípodas desta é totalmente aleatória, é usar o random, ou seja, dizer que aqui
A altura R, a altura random, é usar a classe random. Random range entre 0 e 1. E podemos representar também o gráfico, como é que evoluiria o perfil do terreno. Agora, HR, vou-lhe chamar random, e aqui pode ser a vermelho. Vamos correr. E estamos a ver então agora aqui duas soluções completamente opostas. Uma demasiado regular, a outra também totalmente irrealista. Não há nenhum terreno que tenha este perfil, esta estrutura. Mas, voltando à história aqui das funções paramétricas, um cosseno é evidentemente demasiado regular, mas nós podemos somar harmónicas mais oitavas e fazer com que haja aqui uma riqueza de perfil diferente. Por exemplo, vamos repetir aqui esta linha, por exemplo, mais 2 vezes, e aqui isto seria o H de cosseno, mas a primeira componente, a segunda componente, terceira componente. E que aqui a frequência era o dobro, era a segunda harmónica, aqui é 3 vezes mais, terceira harmónica, e as amplitudes também podiam ser cada vez menores, por exemplo, aqui 0,25, aqui 125, esta aqui então chama-se HC1, que era o que nós tínhamos, e podemos representar agora aqui a soma destas 3 harmónicas. Ou seja, HC1 mais HC2 mais HC3, e isto são harmónicas, soma de harmónicas. Soma de harmónicas. E vamos pôr isto, por exemplo, a blue, e experimentar. Vamos desfazer um bocadinho só, aqui, por exemplo, porque elas assim estão sempre, o máximo deste cosseno, o máximo deste cosseno e este máximo deste cosseno coincidem no instante t igual a 0. Isto, evidentemente, está sempre periódico, não é óbvio, estamos a somar harmónicas, mas podemos desfasar qualquer coisa para que a interferência construtiva não seja no máximo. Ok. Já temos qualquer coisa, mas não é isto que queremos, não é? Não é nada disto que a gente quer. Vamos então introduzir o ruído de Perlin. Ok? Então, height de Perlin, HP, por exemplo. E vamos usar a função Perlin Noise, em que basicamente temos que passar 2 parâmetros, x e y. Como estamos apenas a modelar, e para comparar com os outros, o perfil 1D, vamos só trabalhar com o x. O x faz aqui o papel do t, do tempo, e vamos manter o y fixo. Depois, quando queremos representar ruído de Perlin em 2 dimensões, mexemos nestes 2 parâmetros. Mas neste momento vamos modelar ruído de Perlin apenas numa dimensão, que é a dimensão x, que no fundo é a dimensão t que estávamos a usar. E por conseguinte, vamos aqui, o valor do x
vou-lhe chamar TT, já vou definir, e o Y é um valor, vamos definir aqui no início um parâmetro TT, em que este TT também pode ser igual a zero, já vamos discutir isso, mas é um valor qualquer. E aqui vamos passar então TT e pode ser o valor 1, 2, 3, 4, 0, aqui não interessa. Não interessa para já. E vamos aqui fazer o grapher do meu ruído de Perlin, que é o HP, vou chamar então Perlin, e vamos usar a cor amarelo, por exemplo. Ora, esta função Perlin Noise é uma função que gera ruído pseudo-aleatório, ou seja, se eu lhe passar nos diferentes updates, estou-lhe sempre a passar o mesmo valor, TT1, e ele vai gerar um número, qualquer que há de ser sempre o mesmo, ou seja, se eu correr isto a amarelo, aparece aqui um valor entre 0 e 1, é 0,465, e é sempre o mesmo. Mas se eu, o que este ruído Perlin tem é que se eu passar aqui um valor parecido com TT, o output também é parecido. Ou seja, existe uma correlação espacial, ou aqui temporal, entre estes valores. Ou seja, mas se o incremento for maior, já não é tão parecido, tem mais flutuações. Vamos definir aqui o incremento e vamos torná-lo público para eu poder ajustá-lo cá fora. Vamos aqui, público, float, aqui o incremento do T, por exemplo, vamos começar com 1/1000. E aqui então, vamos passar a TT, mas vamos fazer que TT mais igual a incremento, e por isso a próxima vez já o TT é diferente, etc. Ok, estamos a ver a amarelo a evolução agora de um perfil, de um terreno muito suave, muito suave. Se eu vou mexer agora no incremento. Ora, como é que eu tenho que tirar daqui esta janela? Bem, tenho que esconder. Vou passá-la aqui para este lado. Este incremento, por exemplo, vou multiplicar por 10, ou seja, em vez de ser 1/1000, 1/100. E já temos uma variabilidade maior. Temos aqui, por exemplo, zonas de planout, ainda muito, agora começa a subir, desce, sobe outra vez, desce, etc. Vamos ainda aumentar mais onde é que está aqui a janela? Está aqui. Aumentar o incremento, ou seja, agora multiplicar 3 por 10, passar a ser 1/10. E estamos a ver cada vez as oscilações a terem uma frequência maior. E, evidentemente, podemos combinar diferentes incrementos, diferentes oitavas. Vamos ver isso. Ora, podemos limpar isto, por exemplo, só usar agora Perlin, já percebemos as ideias, vamos apagar isto tudo. Concentrarmos agora então no Perlin.
e podemos de facto usar este incremento, mas usar o dobro deste incremento, o triplo, o quádruplo, ou seja, o que fizemos também nas sinusoides com diferentes amplitudes. E, por exemplo, podemos dizer que este é HP1, que é exato. Fica mais claro se a gente usar variáveis independentes, ou seja, vamos aqui usar, vamos pôr 3 oitavas, vou-lhe chamar TT1, TT2 e TT3, e 3 incrementos, não precisam de ser públicas, vamos só agora, incremento 1, assim fica mais claro. Incremento 2 e incremento 3. E vamos pôr, por exemplo, aqui uma centésima, aqui uma décima, ou 6, 5 centésimas, e aqui uma décima. Pronto. E então aqui uso o TT1. Vamos repetir aqui. Este é o HP2, o HP3, este usa o TT2, este usa o TT3, o TT1 é incrementado usando o incremento 1, o TT2 é usado com o incremento 2 e o TT3 com o incremento 3. E agora vamos aqui pôr HP1 mais HP2 mais HP3. Mas podemos ter amplitudes diferentes, ou seja, por exemplo, a primeira harmónica pode ser 1, esta também pode ser 0.5 vezes aquela, e esta pode ser 0.25, sei lá. Ou seja, as baixas frequências, esta que tem um incremento mais pequenino, o TT1, um incremento mais pequenino, é mais suave. Esta é um bocadinho, tem o dobro da frequência, etc. E à medida que a frequência aumenta, vamos diminuindo a amplitude. Depende do que é que se quer. Ora, vamos correr, fazer run. E ok, temos aqui um perfil de um terreno que tem uma certa estrutura fratal, ou seja, se a gente olhar para detalhes continuamos a ver sobe-desce, se nos afastarmos muito, vemos só a envolvente principal sobe-desce, tem demasiado altas frequências, mas podemos alterar isso. Ok, temos então estas componentes, estes incrementos de alta frequência têm uma amplitude demasiado grande. Vamos, por exemplo, dividir por 2 este e dividir por 2 este. E por conseguinte a componente mais lenta, de mais baixa frequência, ou seja, em que o incremento é uma centésima, passa a ter uma importância relativamente maior. Okay. Também podíamos fazer ao contrário, ou seja, podíamos fazer que as componentes de alta frequência tivessem um peso grande, depende do terreno que queremos modelar. Podemos fazer com que o incremento fundamental não seja uma centésima, mas seja uma milésima, e por isso tudo isto fica globalmente mais suave.
Mas a ideia é esta. Estamos aqui, na verdade, só a usar a função de Perlin em 1D. Para um terreno temos que usar o x e o y, ou seja, temos que fazer variar, tem que haver incrementos em x e incrementos em y, em princípio iguais, porque a estrutura do terreno, em princípio, não tem mais altas frequências numa direção que noutra. Depois, mais tarde, isto para modelar o terreno, depois vamos mesmo cavar grutas e por isso precisamos de um ruído de Perlin, não 2D, mas 3D, porque precisamos também de que, por exemplo, se um bloco é de pedra, por exemplo, nós queremos que os blocos vizinhos também sejam de pedra, ou pelo menos que tenham uma certa regularidade, que as propriedades dos blocos variem também de forma aleatória, mas com uma certa consistência no espaço. E essa consistência no espaço queremos que seja não só em XY, mas também em Z. Ou melhor, dito em termos de coordenadas do Unity, não só em XZ, mas também em Y, porque Y é que é a profundidade. Ou seja, nós no terreno, para modelar a superfície, no Unity vamos usar o X e o Z, ou seja, gerar ruído de Perlin em 2 dimensões em XZ, e depois para escavar grutas, ou para escavar grutas e para atribuir qualidades de materiais a diferentes zonas do espaço, vamos usar ruído de Perlin tridimensional. Mas isso fica para um próximo vídeo.